Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 8 de fevereiro e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia, do Amazing Facts, que você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos abrir então com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nos livros de Êxodo, capítulos 21, 22, 23, Salmos, capítulo 31, Mateus, capítulo 13, versos 24 a 43, e no livro de Atos, capítulo 19, versos 1 a 22. Podemos já começar? Então vamos lá. Êxodo capítulo 21, leis acerca dos servos. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovelha, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Leis acerca da violência. Quem ferir ao outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem,
ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou do óleo da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir fora pelo seu óleo. E se com violência fizer cair um dente de seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir fora pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará-lhe então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo capítulo 22. Leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou a campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado.
Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer não estando presente, o dono pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Êxodo capítulo 23. O testemunho falso e a injúria. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinante para a maioria, para torcer o direito.
nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi de teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Deveres dos juízes. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conhecereis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. O ano de descanso. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. O sábado. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundido a todo o povo onde entrares,
Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançareis de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos teus deuses, isso te será cilada. Salmos capítulo 31. Lamentos e louvor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás, me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregastes nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza, os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudecem os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença.
Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigora-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Mateus capítulo 13, versos 24 a 43. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Porque Jesus falou por parábolas. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atos capítulo 19. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam:
no batismo de João. Diz-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Aqui, assim, terminamos então a leitura da Palavra de Deus, conforme era o nosso plano por este dia de hoje. Vamos então fechar com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra da verdade. Obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas novamente como revelação. Por favor, ajuda-nos na aplicação da Tua Palavra em nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar aqui a Palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem algum comentário, deixe-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.